Camaradas e amigos, é de sublinhar este nosso entusiasmo pelo nosso partido, que vive o PCP, mas seria injusto não sublinhar aqui, nesta iniciativa comemorativa do 25 de Abril, a participação de dezenas de homens, mulheres e jovens que não são do nosso partido, que estão aqui connosco a comemorar Abril, e por isso também uma saudação a esses amigos que aqui se encontram entre nós. Celebramos Abril. Celebramos num quadro de perigos, de ameaças, de destruição daquilo que foi conquista, participação, transformação e direito. Perigos e ameaças que decorrem da política de direita, acrescentada a um pacto de agressão e de ingerência estrangeira, assinado pelas troicas do FMI, União Europeia e BCE, com a assinatura por baixo do PS, do PSD e do CDS. Há quem considere haver algum saudosismo na comemoração da Revolução de Abril. Mas não. É que Abril foi, de facto, liberdade. Abril foi direito ao trabalho, direito à saúde, direito à segurança social, ao ensino. Abril foi experiência histórica da terra entregue a quem a trabalha, de setores estratégicos fundamentais colocados ao serviço do povo e do país. Abril foi o fim da guerra, do isolamento internacional, em que, libertando também Portugal, libertámos outros povos do jugo colonial. E Abril foi também, como aliás aqui já foi referido, Abril foi também uma revolução da juventude. Uma juventude que, nas fábricas, nas escolas, mas particularmente nas Forças Armadas, sim, porque as Forças Armadas, na sua maioria, eram jovens, deram uma contribuição decisiva para a vitória da Revolução de Abril. Então, os valores de Abril, o que esses valores representam? Revolução, conquista, participação, liberdade, direitos, terão sempre de integrar qualquer processo progressista num Portugal com futuro. E podem mutilar, podem destruir, podem reduzir esses direitos, essas transformações e essas conquistas, que nada invalida, que num Portugal que pretendemos de progresso democrático, na nossa luta pelo socialismo, esses valores de Abril terão sempre que integrar qualquer processo democrático no futuro, qualquer projeto de uma democracia avançada, como nós defendemos para Portugal. E é por isso que também o nosso partido, na preparação do 19º Congresso, e tendo em conta a alteração ao seu programa, vamos propor que os valores de Abril passem a integrar o título e a denominação do nosso programa de uma democracia avançada. Não estamos só a homenagear Abril, estamos convictos que nessa sociedade que pretendemos para Portugal, Abril nunca morrerá, Abril, os seus valores, as suas conquistas e transformações hão de fazer parte do nosso devir coletivo. Mas há outra data que nós não celebramos. Faz um ano que foi assinado o Pacto de Agressão do FMI, União Europeia, com o PS, PSD e CDS. Na altura, muitos foram os que não compreenderam a nossa recusa em reconhecer legitimidade a uma intervenção externa e que tal facto, dissemos, não iria resolver, antes agravar todos os nossos problemas nacionais. Dissemos isso e fomos criticados por esta afirmação.
Passado um ano, olhemos para Portugal. Passado um ano com a efetivação desse pacto de agressão, o país hoje está mais desigual, mais injusto, mais pobre, mais endividado, mais dependente e menos democrático. É este o balanço, em síntese, que se pode fazer com a aplicação desse pacto de agressão. E, naturalmente, esse pacto de agressão é um instrumento. Naturalmente que a política direita que tem governado este país há mais de 35 anos tem, digamos, assentam as razões fundas que levam a esta situação. Mas hoje, camaradas, quando nós somos confrontados com uma ofensiva tão grande, em que estamos a reagir, em que estamos a lutar, a resistir em relação a esta ou aquela medida, e imediatamente vem outra. Hoje, nós somos confrontados com uma ofensiva de grande dimensão, no plano económico, no plano social, no plano cultural e no plano da nossa própria independência nacional. Foi o corte nos subsídios de férias, de Natal, nas reformas e nas pensões. Foi o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, com os encerramentos, com a aplicação das taxas moderadoras. Foi o agravamento da escola pública através do aumento das propinas, do ataque ao Estatuto dos Professores. Foi o ataque à legislação laboral, com a aprovação na generalidade daquele conjunto de medidas que visam um retrocesso social enorme, na medida em que visa despedir com mais facilidade, de forma mais barata, em que se visa pôr os trabalhadores a trabalhar mais tempo e a receber menos, em que se visa transformar a generalidade dos trabalhadores em trabalhadores precários, em que se visa a liquidação de feriados, de dias de férias e também pôr as horas extraordinárias praticamente a preço singelo para aumentar a exploração. A ameaçar a contratação coletiva, que é um direito que foi conquistado mesmo antes do 25 de Abril. Agora, esta semana, passaram já para outra fase, para o ataque à segurança social. Veio o Ministro dizer uma coisa que já sabíamos, que sempre a direita perseguiu, que era a privatização da segurança social, ou pelo menos parte dela. E vem, com ar cândido, dizer que é preciso encontrar um plafonamento dos descontos da segurança social para que aqueles que mais descontam passem para o setor privado, para as seguradoras, invocando hipocritamente esta questão que, assim, a segurança social não será obrigada a pagar reformas muito altas. É preciso não ter vergonha. Então, nós não sabemos que o objetivo é impedir, precisamente, que os descontos mais altos vão para a segurança social pública. Que, naturalmente, uma pessoa que trabalhe uma vida inteira, que tenha uma carreira contributiva, que tenha descontado para isso, tem direito a uma reforma que é justa. Porque os seus descontos contaram para que se pagasse as reformas que hoje estão a ser efetivadas. Ora, nós sabemos que a sustentação da segurança social passa, inevitavelmente, por criar mais emprego, por combater o desemprego, por criar mais empresas, reforçar o aparelho produtivo e a produção nacional. Criando mais empregos, cria-se mais descontos, cria-se mais sustentabilidade para a segurança social. Não é cortando nos descontos para que a segurança social depois não tenha esses meios para resolver os problemas. Não é desta geração. O que eles querem, também aqui, tal como em relação ao trabalho, tal como em relação aos direitos, eles que atacam todos, mas que têm o destinatário principal, que são os jovens, também aqui querem dizer aos jovens: preparem-se, porque vocês correm o risco de não terem direito à segurança social, tal como a Constituição da República a aponta na sua dimensão universal e solidária. E é por isso que é, de facto, uma grande hipocrisia vir dizer que assim se está a evitar que se paguem reformas mais altas.
Mas este governo, com estas medidas, camaradas, no plano da segurança social, do trabalho, no plano económico, até no plano das autarquias, como nós verificamos em relação à possibilidade de extinção de freguesias, não tem estado sozinho. E aqui, neste momento de comemoração, nós queremos lembrar a posição do PS. Foi um voto de viabilização no Orçamento do Estado. Foi um voto de viabilização no Orçamento retificativo. Foi um voto de viabilização na legislação laboral. Pode o PS dizer, se absteve-se. Pois está bem. Tanto vale a abstenção como votar a favor. Porque aquilo que era fundamental saber é que o PS, com que é que o PS estava contra. Mas nós assistimos a um episódio esta semana também significativo. Foi ratificado mais um tratado de ingerência da União Europeia. E verificamos uma estranha posição do PS, que foi, à partida disse assim, nós vamos votar a favor, sejam quais forem as condições. Portanto, voto a favor, garantido, independentemente de tudo. Mas depois arranjaram uma adenda que era preciso pôr nesse tratado. E dizia António José Seguro, com um ar muito determinado, nem lhe passava pela cabeça, que a direita votasse contra essa adenda. Porque se o fizerem, perguntavam os jornalistas, então e se o fizerem? Isto fica em causa o consenso europeu que tem havido no nosso país. Chegou-se à altura da votação e a verdade é que o PS votou a favor e a direita votou contra a sua adenda. Esperávamos, com certeza, uma reação forte do PS. Mas não, camaradas. António José Seguro faz lembrar quando há assim uma zargata em que alguém está com medo e diz, agarrem-me, senão vou-me a ele. É isso que ele quer, no fundo, e é isso que significou esse desarrincanço que, na prática, não se traduz em nada no plano político. Mas a vida, camaradas, mostrou quanto errado foi a política do PS de Sócrates. Mas errar todos erram. E deixa de ser um erro quando esse erro é corrigido. O grande problema é que o PS não está errado. O problema é que o PS fez uma opção política, do lado da política direita, do lado do pacto de agressão. E por isso está comprometido, mas livremente comprometido, porque foi o PS que se deixou amarrar livremente nessa perspectiva política. E é por isso que, quando nos dizem, lá estão eles a criticar o PS, o que é que haveríamos de fazer, camaradas? O que é que haveríamos de fazer se não denunciar este comportamento do Partido Socialista, que em algumas matérias nem é carne nem é peixe, e noutras, sempre nas questões estruturantes, fica do lado da direita, do lado do pacto de agressão, e por isso continuará a ter a nossa denúncia, o nosso combate e a nossa crítica. Porque para nós é urgente romper com este caminho para o desastre. E por isso é necessário não só uma ruptura, mas também a luta por uma política patriótica e de esquerda para o nosso país. Perguntam-nos como é que isto é possível. Com esta direita assim, com este PS, já não digo assim ou assado, mas como é que é possível essa alternativa? Como é que é possível essa política patriótica de esquerda que nós defendemos? Quais os instrumentos, quais os meios, tendo em conta a relação de forças que existe no plano político? E nós dizemos, camaradas, que o grande instrumento, o grande meio é pela luta de massas, pelo seu desenvolvimento, pela sua multiplicação. Aliás, como o povo português tem vindo a fazer. Foram precisas 2 greves gerais. Foi preciso aquela manifestação do Terreiro de Paço. Também a luta das populações demonstrou, foi precisa aquela manifestação em torno da defesa das freguesias. Foi preciso ontem, em 13 localidades,
em 13 localidades do país, lutar pela defesa do Serviço Nacional de Saúde. Muitas lutas em torno da defesa do Tribunal, dos Correios, em torno de empresas concretas, na luta por direitos concretos. E nós queremos, camaradas, que este é o caminho. Este é o caminho que naturalmente será longo. Não será a mesma coisa como descer, portanto, enfim, aqui, portanto, pelo Tejo até ao Poço do Bispo. Não é isso, camaradas. Não será fácil. Vai exigir muita luta, muita persistência, muita resistência. Mas é este o caminho mais certo e seguro para conseguir transformar as coisas, para conseguir essa ruptura que nós defendemos, para alcançar novamente os caminhos que Abril um dia perspectivou. Luta de massas e também um partido mais forte, um partido mais influente. Podemos dizer, Câmara, este partido sempre foi necessário aos trabalhadores e ao povo, mas hoje é preciso mais do que nunca, porque é a única força que, com determinação, com organização, com coragem, que nunca desiste, que persiste nesta solução de um Portugal com futuro, de uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. Precisa de mais força. Estamos numa campanha de recrutamento de mais de 2.000 novos militantes. Aqui, mesmo nesta sala, estão 2 ou 3 amigos, camaradas, que recentemente se inscreveram no partido. Por esse país fora está a acontecer também. Ao contrário dos tais vaticínios que assinavam a certidão de óbito a este partido, como eles estavam e estão enganados, camaradas. O partido está mais forte, mais influente. Mas é preciso ficar mais forte no plano político, da sua organização, da situação das suas finanças. Precisamos, camaradas, precisamos de reforçar os fundos do nosso partido, porque este partido é o único que se pode gabar de ser um partido independente do capital, dos grandes interesses, e temos que ser também um partido independente do Estado para sermos apenas um partido dependente dos trabalhadores, dos seus militantes, da democracia. E aqui estamos, por isso, neste quadro tão complexo, tão difícil, a celebrar Abril, a não deixar morrer aquilo que foram grandes transformações, aquilo que também foi sonho, aquilo que também foi aspiração, porque resultou de longos anos a viver sob uma ditadura fascista. Sim, camaradas, 48 anos. E olhando hoje para a situação, e quando nos dizem isto não vale a pena, eles têm muita força, não vale a pena lutarmos, é melhor desistir e conformarmos. Os camaradas já imaginaram aqueles homens e mulheres e jovens que durante 48 anos, sofrendo o que sofreram, o desemprego, a tortura, a prisão, a repressão e às vezes até a morte, quantas vezes eles também não se interrogaram se valia a pena continuar a lutar? Tanta força tinha o fascismo, tanta brutalidade eles tinham. E houve quem desistisse, é verdade. Mas houve um partido que não desistiu. Um partido composto por homens e mulheres que não desistiram, que acreditaram que era possível um dia reconquistar a liberdade, a democracia, de conseguir uma via progressista para o nosso país. Lutaram muito, sofreram muito, mas no dia 25 de abril de 74 tiveram a confirmação daquela nossa palavra de ordem que valeu e vale a pena lutar, porque a liberdade foi alcançada. E por isso hoje há aqueles homens e mulheres que, com razão, por verem o seu futuro negado, a sua vida ameaçada, a todos eles nós dizemos: não desistam, não se conformem, não se resignem. Isto não há de ser sempre assim. Não é preciso fazer outro 25 de Abril. É preciso retomar os caminhos dessa revolução inacabada, desse projeto que continua consagrado na lei fundamental, na Constituição da República, na certeza de que com este partido,
com os trabalhadores e com o povo, um dia esses caminhos de Abril serão retomados e os seus valores voltarão a ser praticados, efetivados e consagrados. Viva a Revolução de Abril! Viva a Juventude Comunista Portuguesa! Viva o Partido Comunista Português!